La siguiente presentación está a cargo de Pedro Meneses. Él pertenece a la Universidad Federal de Minas Gerais. Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Sou estudante da graduação da Universidade Federal de Minas Gerais e meu trabalho é sobre a avaliação do polímero como ingrediente para o fundente e para a soldadura por arco submergido. Meu orientador é o professor Alexandre Bracarense. Soldadura por arco submergido possui uma ampla aplicação industrial devido à eficiência, fácil aplicabilidade, custo relativamente baixo, alta taxa de deposição, boa repetibilidade e certos fundentes possibilitam ótimas propriedades mecânicas e baixo hidrogênio difusível. Os fundentes aglomerados são mais empleados industrialmente que os fundentes fundidos, pois possibilitam a adição de minerais com alto potencial de oxidação e elementos de aleação que ampliam os possíveis efeitos metalúrgicos. Consomem aproximadamente 5 vezes menos energia durante sua fabricação comparado com os fundentes fundidos. Sin embargo, esses fundentes aglomerados apresentam uma natureza higroscópica que acarreia a necessidade de ser cercados antes da aplicação ou mantenidos em ambientes controlados. O desenvolvimento de eletrodos básicos aglomerados com polímero em vez de aglomerantes convencionais como silicato apresentou características que podem ser desejáveis em la soldadura com arco submergido, como baixos níveis de hidrogênio difusível, possui baixa sensibilidade à umidade, podem quedar expostos à atmosfera durante 10, 30, 100 dias que não tens aumento de los níveis de hidrogênio difusível. Maiores quantidades de ferrita circular em los cordones de soldadura e maiores penetrações. Assim, o objetivo desse trabalho é estudar a aplicação do polímero como ingrediente em los fundentes aglomerados do processo de soldadura por arco submergido, evaluando sinais elétricas de tensão e corrente do arco, morfologia, microestrutura, microdureza, a sensibilidade à umidade de los fundentes com adição de polímero através de pruebas de hidrogênio difusível. Materiais e métodos. Materiais. Foi usado alambre E70S6 com 1,2 mm de espessura, acero ASTM A36, 3 fundentes diferentes com 0%, 5% e 10% de polímero em la composição. Os fundentes foram produzidos a partir de um polvo com a composição química que proporciona uma característica ácida. A composição química pode ser observada em esta tabla. O fundente com 0%, eu vou chamar de P0. O fundente com 5% de polímero, vou chamar de P5. E o fundente com 10% de polímero, vou chamar de P10. Para o fundente P0, se anadiou 23,5% de silicato de potássio em el polvo. Para o fundente P5, se anadiou 5% de polímero e 22% de silicato de potássio ao polvo. Para o fundente P10, se anadiou 10% de polímero e 17% de silicato de potássio. Não foi possível produzir fundentes só com um polímero, como no caso dos eletrodos recobertos, pela dificuldade em la aglomeração das esferas do fundente, não conseguindo um tamanho adequado. As esferas do fundente, solo com polímeros, estavam muito finas, dificultando os escapes de los gases durante a soldadura. Equipos, antorcha de soldadura GMAW com adaptação para o processo de arco submergido. Essa adaptação foi empregada porque apresenta uma maior viabilidade, porque eu estou estudando fundentes em desarolho e esta adaptação apresenta uma boa repetibilidade e eu posso produzir menores quantidades de fundentes em relação ao processo convencional.
Fuentes de soldadura multiprocesso convencional com tensão constante da marca Palcom. Sistema de aquisição de dados da empresa IMC. Microscópio óptico da marca Olympus. Sistema de emissão de oxigênio da marca Eltra. Microdurômetros Vickers da marca Shimatsu. E para hidrogênio difusível, um equipo da empresa Oercon e Anaco. Metodologia. Anterior à la soldadura, os fundentes foram recalientados a uma temperatura de 260 graus durante uma hora. Por que 240 graus? Porque o polímero utilizado em o fundente mantém suas propriedades e suas características hasta uma temperatura de 260 graus. Os parâmetros de soldadura: tensão de 35 volts, velocidade de soldadura de 5,2 milímetros por segundo, velocidade de alimentação de 116,7 milímetros por segundo, stick-out de 22 milímetros e polaridade eletrodo positivo, ou seja, DCEP. Provetas de oxigênio foram removidas com peso de aproximadamente 0,5 gramas e foram removidas de acordo com esta figura. As provetas para análise metalográfica foram removidas a 50 milímetros do início do cordão de soldadura e as provetas para análise de oxigênio foram removidas anterior e depois das provetas para análise metalográfica. As medidas de penetração, anchura, reforço, área correspondente à penetração e ao metal de adição foram medidas de acordo com esta figura. Depois, realizou o cálculo da diluição. Através de los oscilogramas de tensão e corrente, se calculou a corrente média, a tensão média e seus respectivos desvios estándar. Calculou a energia de soldadura e depois relacionou a energia de soldadura com a área total do cordão de soldadura, chamada de ETA-F. Esta relação me proporciona a quantidade de energia gasta para a formação de 1 milímetro cúbico do cordão de soldadura. Ou seja, o fundente que tem uma ETA-F mais baixo é o fundente mais eficiente, ou seja, necessita de menores energias para a formação de 1 milímetro cúbico de cordão de soldadura. Realizou micrografia quantitativa, seguindo a nomenclatura definida por EOIW. Microdureza Vickers com uma pré-carga de 0,2 e com tempo de indentação de 10 segundos. A indentação foram realizadas em la posição horizontal e vertical, de acordo com esta figura. Método de cromatografia gasosa para as provas de hidrogênio difusível, utilizando como referência a norma ASTM E260-96, seguindo os passos desta figura. Primeiro, corpos de prova com acero barro carbono. Depois, a marcação destes corpos de prova. Depois, a desidrogenação em horno a temperatura de 600 graus durante 1 hora. Depois, limpeza da peça, pesagem, colocação em la plantilha, preparação para soldadura, retirada da plantilha, esfriamento a 0 graus, eliminação de las peças auxiliares, limpeza, colocação delas probetas em um sampler para colocação de argônio, colocação do sampler em horno a 45 graus durante 72 horas, medição do hidrogênio e depois a pesagem novamente para saber a quantidade de material depositado e assim tênis o resultado de hidrogênio difusível. Resultados e discussões. Pode-se observar as macrografias dos cordões de soldadura, sendo A P0, B P5, C P10. Para os fundentes P0 e P5,
não tuvo uma diferença significativa em la morfologia de los cordones. Sin embargo, P10 tuvo um aumento de 26% em la penetração, 15% em el reforço e uma diminuição em la anchura de 1,5 milímetros em relação ao fundente P0. Isto pode estar relacionado com o flúor presente em el polímero utilizado. O flúor é um elemento muito eletronegativo que pode causar a constrição química do arco. A constrição química do arco deixa o arco mais concentrado, com maiores densidades de energia, que aumenta a penetração e diminui a anchura do cordão de soldadura. Nesta tabla pode-se observar a tensão média e a corrente média. Como é um processo de corrente constante, não teve uma diferença significativa em la tensão média. Sin embargo, pode-se observar uma diferença em la corrente média. Para o fundente P10, teve uma diminuição da corrente. Isto também pode estar relacionado com o flúor presente em o polímero. O flúor aumenta a resistividade elétrica do arco elétrico, ocasionando um aumento da temperatura. Este aumento da temperatura causa também maiores penetrações, facilita a fusão do alambre, ocasionando também uma redução da corrente média. Nesta tabla pode-se observar a energia de soldadura, a área total do cordão e a ETA-F. Observa-se que o fundente P10 teve uma diminuição da ETA-F, ou seja, necessita de menores quantidade de energia para a formação de 1 milímetro cúbico de cordão de soldadura. Ou seja, teve uma redução de aproximadamente 12%. Outra coisa, não teve uma diferença significativa em la diluição. Todos os cordones teve uma diluição média de 32%. Aqui pode-se observar imagens de los cordones de soldadura com suas respectivas escórias, sendo A P0, B P5 e C P10. Sempre para os fundentes P0 e P5, tuvo uma escória presa ao final do cordão de soldadura. E sendo para o fundente P10, não observou esta escória presa no final do cordão. Ou seja, uma melhora da separabilidade da escória para o consumível P10. Aqui pode-se observar micrografias de los cordones de soldadura para cada fundente, sendo A P0, B P5 e C P10. O fundente P0 teve maior quantidade de ferrita de contorno de grano e, à medida que se aumentava a quantidade de polímero em um fundente, teve uma diminuição da quantidade de ferrita de contorno de grano. O fundente P5 teve uma maior quantidade de ferrita de segunda fase e o fundente P0 teve uma maior quantidade de ferrita acicular, sendo o microconstituinte mais desejável. O polímero proporciona a formação de maiores quantidades de ferrita acicular, tanto para os eletrodos recobertos para os fundentes em arco submergido. Acima de 10% foi observado maiores formações de ferrita circular também para o eletrodo recoberto, sendo o mesmo aconteceu com os fundentes P10. Nesta figura pode-se observar os níveis de oxigênio. À medida que se aumenta o nível de polímero, a quantidade de polímero, teve uma diminuição da quantidade de níveis de oxigênio. Isso está relacionado com uma diminuição da quantidade de silicato à medida que se aumenta a quantidade de polímero em el fundente. A morfologia da ferrita é influenciada por la presença e características de inclusões, ou seja, o contenido de oxigênio pode causar câmbios
de la proporção de microconstituintes. Há informes que os níveis de oxigênio entre 250 e 600 ppm favorecem a formação de uma maior quantidade de ferrita circular, sendo que o fundente P10 está entre esses valores de acordo com as referências bibliográficas. Dureza. Para o fundente P0 e P10, tuvo uma maior dureza em relação ao fundente P0. Isso pode estar relacionado com as menores quantidades de ferrita de contorno de grano para esses fundentes, pois a ferrita de contorno de grano é um microconstituinte que possui durezas mais baixas. Aqui está os níveis de hidrógeno difusível. As barras azuis são provas realizadas logo após o recalientamento de los fundentes. E as barras naranjas são provas realizadas depois de 10 dias de exposição de los fundentes a atmosferas. Pode-se observar que para as barras azuis, depois do recalentamento, à medida que se aumenta a quantidade de polímero, tens uma diminuição da quantidade de hidrógeno difusível. Também, depois da exposição à atmosfera durante 10 dias, o fundente P0 e P5 teve um aumento muito significativo dos níveis de hidrógeno difusível. Sin embargo, para o fundente P10, tuvo também um aumento, pero não tão significativo como para os fundentes P0 e P5. Há informes que a adição de ingredientes como fluoruros podem ocasionar a redução da pressão parcial do hidrógeno em arco e formar produtos que sejam insolúveis em erro líquido, como, por exemplo, fluoruro de hidrógeno. É possível que o flúor presente em o polímero esteja formando fluoruro de oxigênio e reduzindo a pressão parcial de hidrógeno em o arco elétrico, ocasionando uma redução dos níveis de hidrógeno difusível. E pode-se comprovar que para o fundente P10 tens uma menor sensibilidade à umidade em relação aos outros fundentes. Assim, pode concluir que os câmbios significativos em la morfologia e las sinais elétricas se observaram solo para o fundente em condição de 10% de polímero. O consumível P10 apresentou maior facilidade de remoção de escória. Se observaram maiores frações de ferrita circular para o fundente P10. As maiores frações de ferrita circular para o fundente podem estar relacionadas com os níveis de oxigênio em um metal de soldadura. O aumento da microdureza para os consumíveis P5 e P10 podem estar relacionados com a diminuição e a fração volumétrica de ferrita de contorno de grano. Se observou uma diminuição em los contenidos de hidrógeno difusível e uma diminuição à sensibilidade à umidade para o aumento de los níveis de polímeros em el fundente. Agradecimentos ao Laboratório de Robótica, Soldagem e Simulação pela possibilidade de realização de los testes e a la ESAB pela ajuda em la produção de los fundentes. Gracias. Le damos las gracias a Pedro Ribeiro Meneses. Le invitamos aquí a la mesa de honor. No sé si habrá alguna pregunta del público. Por favor, pueden levantar la mano y les van a alcanzar el micrófono. Mi pregunta se refiere a las características mecánicas que se puede lograr agregando los polímeros a los fundientes por arco sumergido. Ahora se habló de dureza, de estructura,
Y mi pregunta es la siguiente, si se hizo también alguna prueba de energía de impacto por evaluar la tendencia a la fractura frágil de un depósito realizado con fundente con agregaciones de polímeros. Este é um estudo que está em desarrollo ainda. Eu estou fazendo os testes de Charpy, CTOD, tração, pero eu não tenho os resultados ainda. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Acá hay otra pregunta en el centro. Thank you. Pedro, bom trabalho. Graças. I'd like to ask you two questions. You're dealing with a flux, okay? And the flux has the chain formers, chain breakers, and so on. So when you remove the silicate, because you substitute with polymer, you are actually removing the chain formers. How did the slag perform? And did you see a decrease in the volume of the slag? Because it's important. It changes also the permeability of the slag. So your composition of the well pool may change. I'll let you answer that. Desculpe, I'm sorry. I don't understand the all sentence. Okay. Desculpe. Tem os formadores de cadeias Sim. e tem os quebradores de cadeias. Você está tirando os formadores de cadeia, que é silicato, ok? So, e a consistência da escória modificou-se? A escória foi mais fácil de la remoção. Eu estou fazendo o estudo de fração de raio-x e fluorescência de raio-x em la escória para saber como a composição química da escória foi cambiada, pero eu não tenho os resultados ainda. I'm going to repeat in English now. You had hardness increase, Yeah. okay? Could that not have come from the decomposition of Teflon, carbon pickup? Because you said that there's fluoride in there that killed the hydrogen, but the fluoride decomposition gives you carbon. So that goes into your well pool. That increases your hardness. Second thing, your oxygen change. Could you not have gained alloying elements that will also increase your hardness and also change your amount of the grain boundary ferrites and so on? Yes, I agree. I am doing the chemical composition for comprove how the polymer can change the chemical composition. The polymer has a lot of carbon too. The carbon can increase the micro hardness, but this is a study in process yet. I don't have the chemical composition, pero la microstructure can change the micro hardness too. It can be a relação between the microstructure and between the microstructure and the chemical composition. Pero I don't have the chemical composition yet. You're welcome. Gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta del público? Aquí al frente, a mi mano derecha. Pedro, con respecto a la caracterización microestructural, ¿qué método y qué técnica estás utilizando para la cuantificación de fases? Sobre todo en las ferritas que es muy difícil. Tienes uma norma que foi utilizada para a caracterização da microestrutura. É uma norma da AWS.
¿Cuántos campos utilizaste para cuantificar las fases? 25 e para cada fundente realizou 60 contagens com 25 campos. ¿Y qué software utilizaste? Porque isto aumenta a confiabilidade de los resultados. ¿Pero qué software analizador de imagen utilizaste? Desculpe. ¿Qué software para analizar las imágenes? Não, isto é um processo manual. Eu coloco la La imagen. eu coloco la grade com 25 pontos e eu vou medindo manualmente em cada ponto, se é ferrita circular, ferrita de contorno de grano, ferrita de segunda fase, agregados ferritas carbonetas. Isso não foi com o software, isso foi eu tomo a foto, coloco uma grade em cima de acordo com a norma da AWS, coloco uma grade e nestas grades tem pontos que caem em cima da microestrutura e a partir disso eu posso quantificar a quantidade de cada microconstituinte. Gracias. ¿Habrá otra pregunta del público? Le damos las gracias a Pedro Ribeiro Meneses por su presentación. Muchas gracias.